Hebreus capítulo 13, versículo 1 apenas. Permaneça o amor fraternal. Vamos ler todos juntos? Permaneça o amor fraternal. Irmãos, nós sabemos que existem dois tipos de amor fraterno. Existe o amor fraterno entre irmãos de sangue. Aqui tem algum irmão? Tem algum irmão de sangue? Tem. Maurício e Marco são irmãos de sangue. Então eles têm uma ligação consanguínea. Eles têm um sentimento fraterno de um pelo outro. São irmãos de sangue. Existe também o amor fraterno entre um outro tipo de irmãos, que somos nós, os irmãos em Cristo. Nós não éramos povo de Deus, nós não éramos filhos de Deus, mas João capítulo 1, versículo 11, nos assegura que Jesus Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E o versículo 12 do mesmo capítulo 1 de João diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo nos tirou da condição, você sabe disso, de criaturas, aquelas que Jesus Cristo disse aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, quem não crê já está condenado. Nós fomos retirados da condição de criaturas de Deus, como os animais também são criaturas de Deus. Nós fomos tirados da condição de criaturas e fomos colocados na condição de filhos, de filhas de Deus. Então agora, se nós todos temos o mesmo Pai, somos irmãos. E por isso nos tratamos por irmãos em Cristo. Eu acredito que 90% da palavra que é direcionada a esse tema, amor fraterno, seja direcionada ao amor entre irmãos em Cristo. No livro de Hebreus não é diferente. Quando Deus inspira o escritor do livro de Hebreus para escrever no capítulo 13, versículo 1, essa frase tão curta, de 1, 2, 3, 4 palavras: permaneça o amor fraternal. É claro que Deus não está falando de permanecer apenas o amor entre irmãos de sangue, mas Deus está falando a respeito do amor entre irmãos em Cristo. Eu não sei se a sua Bíblia, acima do capítulo 13, tem algum título. Na minha Bíblia tem. Minha Bíblia tem essa característica. Acima de alguns capítulos tem título. Eu não sei se na sua Bíblia tem. Então eu queria que você me dissesse: quem tem título acima do capítulo 13? Renatinha, que título você tem? Exortações finais, porque é o último capítulo de Hebreus. Quem tem outro título? Levante a mão. Luciana. Deveres sociais. Vá prestando atenção. Deveres sociais é algo que você deve apresentar em grupo, em sociedade. E nós, os irmãos em Cristo, fazemos parte da sociedade. Quem mais tem algum título? Branquinha. Opa, exortação à vida cristã. Branquinha, sua Bíblia então é igual à minha. Exortação à vida cristã. Quem mais tem outro título? Fabrícia. Conclusões e aplicações práticas. Depois de escrever uma carta aos Hebreus, se conclui alguma coisa e quer se aplicar na prática o que se aprendeu e se concluiu. Quem mais tem outro título diferente?
como, quem falou? Aninha, como agradar a Deus. Então, pessoal, olha só como isso diz respeito à nossa conduta cristã. E eu fico com o título da minha: exortação à vida cristã, acraseado. Exortação à vida cristã. E por que que numa exortação inspirada por Deus, onde quem provavelmente escreveu foi Paulo, porque há uma corrente de pensamento que aceita Paulo como escritor, apesar dele não se identificar no prefácio, na saudação dessa carta. Por que que Deus inspira, seja Paulo ou outro homem qualquer, a escrever uma exortação à vida cristã? E nessa exortação à vida cristã, quer dizer, uma exortação para mim e para você vivermos uma vida em Cristo, vivermos uma vida com Cristo. Por que que no primeiro versículo diz: permaneça o amor fraternal? Olha que isso aqui é uma ordem, uma ordenança: permaneça. Porque se nós não tivermos cuidado, irmãos, os nossos conceitos, os nossos achismos, as nossas conclusões, as nossas escolhas vão acabar nos afastando, nós que somos irmãos em Cristo. E nós precisamos um dos outros, sabia? Nós todos precisamos uns dos outros. Isso aqui eu preguei quarta-feira passada. Era a leitura bíblica daquela quarta. E Deus me tocou o coração para pregar hoje de manhã, de novo, a respeito dessa exortação à vida cristã, a necessidade, a importância de nós permanecermos no amor fraternal, o amor entre irmãos em Cristo. Quantas vezes você encontra um irmão em Cristo na rua, e ali numa breve conversa, ele te fala de uma luta que está passando, e você pode dar uma palavra de ânimo, você pode dar uma palavra de fé, você pode orar por aquela pessoa, por seu irmão em Cristo. Por que muitas vezes nós só pensamos em realizar esses atos com os descrentes? Oh, glória a Deus, se nós temos o pensamento de ganharmos as vidas para Jesus. Sim, os descrentes também precisam da nossa aproximação para pregar a palavra, não para concordar com o pecado, para amar o pecador e demonstrar que o pecado é odiado por Deus. Mas nós também precisamos uns dos outros. E quando nós começamos a fazer escolhas, sem termos como direção a palavra de Deus, muitas vezes nós vamos nos distanciar, porque você vai ter um pensamento a respeito de uma determinada área da vida, e o outro vai ter outro pensamento a respeito daquela mesma determinada área, e os dois vão entrar em discordância de pensamentos, e os dois vão entrar em discordância de ações, e os dois vão entrar em escolhas diferentes. E o que vai acontecer? Vai se cumprir a palavra de Deus, que diz que não podem andar dois juntos se não houver entre eles acordo. Quando Paulo ele nos chama a atenção para o desejo de Deus expresso através da escrita dele, que nós todos devemos pensar a mesma forma, devemos dizer as mesmas coisas, devemos agir do mesmo jeito, porque a palavra de Deus é quem vai nos levar a isso. Afinal de contas, você só está aqui declarando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, como eu estou aqui declarando que Jesus é o Senhor da minha vida, como o irmão que está do seu lado está declarando que Jesus é o Senhor da sua vida, da vida dele, porque nós três vimos aqui, no mesmo livro. A Bíblia tem que voltar a ser o livro de fé e prática do crente.
Os conceitos que a Bíblia traz têm que voltar a ser a base dos nossos conceitos. Os raciocínios de Deus expressos através da escrita do homem têm que voltar a ser a base dos nossos raciocínios. As escolhas de Deus para a minha, para a sua, para a nossa vida, têm que voltar a ser as nossas escolhas. Senão, irmão, é todo mundo andando por um caminho diferente. E sabe o que é que eu vejo nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo? Que o caminho estreito é um caminho, o largo também é um, mas dentro do largo tem vários outros caminhos. Porque quem anda lá anda de todo jeito, por todo tipo de ação e escolha. A igreja do Senhor Jesus Cristo enfrentou e está enfrentando um dos períodos mais difíceis de sua história. Teve períodos muito difíceis, que foram as perseguições contra o cristianismo. Países do mundo hoje, esse mundo que nós estamos vivendo, cristãos estão sendo mortos, igrejas explodidas, implodidas, cristãos perseguidos em pleno século 21, onde se fala tanto de igualdade entre os povos. Mas essa pandemia gerou um tempo dificílimo para a igreja, onde a igreja do Senhor precisou ficar meses longe de um ambiente como esse. E tudo que nós temos para fazer em casa compete demais com isso aí, ó. Você tirar 1h30 para ficar diante de um celular assistindo um culto, poucos conseguiram, porque era muita coisa para fazer durante o dia, e ainda é. E aí desemboca da pandemia, ainda dentro da pandemia, a nossa nação desemboca em uma política municipal. Irmãos, se você enxergar com os seus olhos espirituais, você vai ver que cada política é diferente uma da outra. Cada política se torna mais nociva para os sentimentos do ser humano, para os pensamentos do ser humano. E se nós não meditarmos, se nós não prestarmos atenção a uma exortação que nos vem de Deus, que não foi eu que escrevi Hebreus, eu estou sendo só o interlocutor entre a palavra e o seu ouvido, mas você já leu isso aqui também na sua casa. E nesse tempo, em uma exortação à vida cristã, primeira coisa que Deus nos pede: ei, você quer continuar em uma vida cristã? Permaneça o amor fraternal na sua vida. Então, de repente, eu não sei o que a política gerou no seu coração em relação a um irmão em Cristo. Você sabe. Se você encontrar a resposta negativa em relação àquilo que Deus te pede para, como cristão, se portar em uma campanha eleitoral, e olha que você nem foi candidato, você nem foi candidata. Se você encontrar a resposta negativa, trate de botar a sua vida em dia com o irmão em Cristo, porque é de Deus. É de Deus. Dentro desse contexto, a Bíblia nos diz no versículo 9 do mesmo capítulo 13: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Doutrina, meu irmão, minha irmã, é ensino. Doutrina, meu irmão, minha irmã, é corrente de pensamento. Dentro dessa exortação à vida cristã, que a Bíblia nos convida, no versículo 1 de
Hebreus 13, a permanecermos no amor fraternal, amor entre irmãos. Olha aí para o irmão que está do seu lado, olhe para ele, olhe para o que está do outro lado, olhe. A Bíblia nos pede, permaneça no amor por essa pessoa. Gente, já está passando da hora, preste atenção no que eu estou dizendo. Já está passando, já passou da hora do corpo de Cristo amadurecer. Em suas escolhas, em suas ações, nos caminhos a seguir, já passou da hora. Nós somos um povo numeroso, não somente sobre o território brasileiro, mas sobre a face da terra. E nós somos um povo que podemos fazer sim a diferença, se guardarmos a palavra de Deus em nossos corações. Senão, nós vamos nos tornar pior do que os que não conhecem a Bíblia. Por quê? Porque nós vamos praticar, tendo conhecimento que estamos praticando o erro. E aqui no versículo 9, dentro dessa exortação a uma vida cristã, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Estranhas a quê, meus irmãos? Estranhas às doutrinas que aqui tem. Estranhas aos ensinamentos que a Bíblia traz. Estranhas à conduta que Deus espera de mim e de você. Não andeis, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Gente, o que mais tem surgido são mestres aí fora, ensinando as pessoas como andarem, como se comportarem. Meu irmão, o que vai trazer a diferença entre o que serve e o que não serve é a conduta na observância da Bíblia, da palavra de Deus. Olha aí, você pode ter certeza, irmãos, quanto mais se passam os tempos, mais estranhos nós vamos ficar aos olhos de quem está aí fora. Quanto mais se passa o tempo, mais críticas virão sobre nós, porque ou você anda em conformidade com o mundo, o que a Bíblia nos pede para não andarmos, em Romanos 12, 2, ou você anda em conformidade com a palavra. Não tem andar em cima do muro, até porque quem faz essa escolha de ficar em cima do muro, geralmente leva um empurrão de Satanás e cai do lado errado. Eu tenho 25 anos de evangelho, já vi muito isso acontecer. Com tristeza no meu coração, pessoas que eu amava. Geralmente quem anda em cima do muro, quando escolhe descer, se Satanás não der um empurrão, desce para o lado errado. Geralmente, tem suas exceções. Da pessoa que andou em dúvida, da pessoa que andou meio perturbado em seus pensamentos e disse, não, realmente, a palavra de Deus é a verdade, eu vou deixar tudo para lá e vou ficar aqui, ó, desse lado. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça. Bom é que o coração se fortifique com a graça. Olha, alguém chega para você e diz que está com uma dor de cabeça. Aí você diz, olha, tem um remédio que é bom para dor de cabeça. Tal remédio, eu faço uso e me dou muito bem. Mas a pessoa vai tomar se quiser. Sim ou não? Bom é que o coração se fortifique com a graça. É uma receita que Deus está nos dando. É bom para o nosso coração se fortificar com a graça de Deus. Mas olha o que é que diz o restante. Não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocuparam. Você sabia que o nosso coração pode ser alimentado? Está falando de coração, não está falando de estômago. Está falando de coração, não está falando de intestino. Está falando de coração. O alimento que entra no coração é diferente do alimento que entra no estômago. Bom é que o coração se fortifique com a graça e não com os alimentos, olha, como diz aqui, que não trouxeram proveito nenhum.
Então quer dizer, o meu coração, o seu coração, os nossos corações podem se alimentar com o que não trará proveito nenhum para a nossa vida cristã. E muito menos para o amor fraternal que devemos guardar. Que devemos permanecer. Irmãos, vocês estão entendendo? Claramente, se entende, é o que diz a Bíblia. Mas aí nós começamos a alimentar o nosso coração com todo tipo de alimento que a Bíblia diz não trará proveito nenhum. Aí daqui a pouco o versículo 1 lá em cima é esquecido. Cristãos se vendo como verdadeiros inimigos por causa de política. Estou falando abertamente, claramente, porque aqui é realidade em Cristo. Aqui nós vivemos a realidade da palavra de Deus. Irmãos que no outro final de semana estarão tomando Santa Ceia aqui dentro, todo mundo junto, como corpo de Cristo. Irmãos, há uma diferença entre ser ramo podado. Está entendendo por que nós botamos aqui ramo? Ó? Há uma diferença entre ser ramo podado e ramo cortado. O ramo podado, ele vai cada vez mais ficar bonito e frutificar. E o cortado seca-se. Irmãos, se brotou alguma coisa no seu coração, alguma coisa trouxe alimento ao seu coração que não te serve em uma vida cristã, em uma vida de amor fraterno, vomite fora esse alimento estragado. Bote para fora. Aí continua. No versículo 7, eu fiz questão de ler depois do 9. Lembrai-vos dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Você sabe por que foi que uma geração inteira de israelitas pereceu no deserto? E olhe, meu irmão, que naqueles anos o homem não vivia 70, 80 anos sobre a face da terra não, viu? O homem vivia 120, 130, 140 anos. E olhe, meus irmãos, Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel já beirando os 80 anos de idade. E quanto trabalho teve pela frente. Sabe por que aquela geração toda passou, meu irmão? Porque simplesmente não obedeceram ao que Deus pedia através da palavra de alguém. Através do direcionamento de alguém. Esses dias eu comentava com a pastora Merijane, eu digo, Meri, nós vamos fazer 16 anos, preste atenção, irmão, 16 anos de pastorado em Carnaúba dos Dantas. Isso equivale a 4 mandatos de vereador. Isso equivale a 4 mandatos de prefeito. Isso equivale a 4 mandatos de deputado estadual, 4 mandatos de governador do estado. Isso equivale a 4 mandatos de deputado federal, de senador, a 4 mandatos de presidente. Os mandatos deles passaram. E o dos seus pastores continua. E ainda há quem pense besteira a respeito dos pastores. Tudo passará, inclusive os pastores, mas a palavra permanece para sempre. Quantas instruções nesses mais de 16 anos, eu digo mais de 16, porque eu nem era missionário aqui, e Deus já me usava para falar nesse mesmo lugar a respeito do quanto a política é perigosa para o coração do homem. Irmãos, a política é necessária, nós precisamos de representantes, mas ou o povo de Deus aprende a se portar como cristão, ou vai ser mais uma arma de Satanás para dividir a casa. Agorinha nós cantamos aqui a música que nós somos casa, não foi? Como foi o refrão, Jardel?
Pode entrar, Senhor, a casa é sua. E vem reinar, quer dizer, seja o rei, seja o nome superior. Mas se a gente não tiver em momentos com cuidado, em momentos como esse, a casa se divide. E a Bíblia diz que casa dividida não prospera. Lembrai-vos dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Olha, você sempre ouve da minha boca que nós temos muitos bons exemplos para seguir. E por que é que quando vamos escolher para seguir um exemplo, geralmente escolhemos o exemplo mau, Mara? Você já prestou atenção? Tantos bons exemplos nós temos para seguir, e quando vamos escolher um exemplo para seguir, escolhemos o exemplo mau, o exemplo errado. Isso é a ação do diabo na nossa carne. Então, se eu estou contando a você que estou muito feliz, porque esse ano fiz 25 anos de evangelho, sem nunca ter me desviado, então é claro que eu sou um bom exemplo para a sua vida. Se você, eu não sei, já tem 10, 15 anos de evangelho, é claro que você é um bom exemplo para a vida de um novo convertido. Sim ou não, igreja? Isso não tem nada a ver com exaltar o meu ou o seu nome não, abençoado. É a Bíblia que diz, lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhe a fé. Nós temos homens e mulheres no nosso meio que nós podemos escolher imitar a fé dessa pessoa. Gente, isso não é pecado não. Você peca quando você escolhe imitar a fé de alguém que abandonou a fé. Aí você peca porque você incorre no erro da desobediência e você vai ser contado entre os infiéis. Então, Igreja do Senhor, em uma exortação à vida cristã, primeiro versículo: permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor entre irmãos em Cristo. Se tem um troço que crava na carne do ser humano e inflama, chama-se política. Mas inflama de um jeito como a pessoa torna-se outra em suas ações. Mas que bom que o nosso coração continua sendo alimentado pela graça. E Deus te trouxe aqui essa manhã para ouvir essa mensagem, para que você tome as atitudes corretas. Infelizmente a carne se inflamou. Infelizmente o partidarismo brotou. Estava 4 anos, 3 anos e alguma coisa adormecido. Aí acordou de novo o partidarismo. Irmãos, partidarismo não vem de Deus. Gálatas capítulo 5, a partir do 19, fala sobre isso. E diz que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. A história que o voto é secreto, isso acabou. Que todo mundo mostra quem vota por aí afora, né? Com as suas ações. Poucos têm o seu voto secreto. Então eu quero que você pense dessa forma, meu irmão. Aqueles que estão sendo eleitos a estes cargos políticos, a eleição deles um dia vai passar. A do pastor continua. Fui eleito pregador da palavra, continuo firme naquilo para o que foi eleito. Você foi eleito para ser servo de Jesus, continue firme naquilo para o que você foi eleito. E não deixe as práticas do mundo, seja nesse período que passou ou qualquer outro período, invadir o seu coração e alimentar você com o que não serve. Aí lá no versículo 17, ainda em Hebreus 13 diz: obedecei os seus guias, submetei-vos a eles. Voltando à história daquela geração israelita que morreu no deserto, eles não morreram no deserto porque Deus tem prazer em matar.
Eu vou repetir, aquela geração de israelitas que morreu no deserto, não morreu no deserto porque Deus teve prazer em matar. Morreu porque não obedeceu àquele que liderava e ensinava como deviam andar. Isso é verdade. No passado eu tinha problema em declarar uma frase dessa, porque eu logo pensava, alguém pode pensar que eu estou querendo me engrandecer. Isso acabou na minha vida. Eu estou aqui para te ensinar a verdade. Ou você segue aquilo que os seus líderes, graças a Deus, aprenderam de um homem de Deus, ou você vai ver lá na frente o que vai acontecer. Não tem para onde correr, meu irmão. Um filho que não segue a instrução de um pai temente a Deus, vai acontecer o que com esse filho? Vai pagar o preço. É claro que hoje a autoridade pastoral não é observada como há 30 anos atrás. Eu não me engano com isso, mas o pastor continua tendo o mesmo papel. E se ele fugir disso, Deus pega ele e coloca de novo no caminho para ensinar. Obedecei, diz a Bíblia, aos seus guias e submetei-vos a eles. Eles cuidam de vós como quem há de prestar contas. Você só tem que prestar conta a Deus da sua vida. E eu tenho que prestar conta da minha e talvez 200 pessoas diferentes, de cabeças diferentes, de corações diferentes, de pensamentos diferentes. O trabalho não é pouco não, meu irmão. E a gente continua ensinando. A gente continua dizendo. Passei novamente em Santa Cruz esses dias, levando a pastora Igara para uma consulta médica lá em Natal. Ela me pediu para ir, eu fui. Deixamos Igarinha lá em Zé Luís depois, para a Igarinha viajar para São Paulo. Fui dirigindo com todo prazer para a minha pastora, no meu carro. Quando passava em Santa Cruz, eu disse, olha pastora, os anos que fazem que eu estou em Carnaúba, eu dou exemplo dessa imagem aqui. O problema de se votar por partidarismo. Quem já ouviu isso aqui da minha boca? Porque eu fico imaginando um crente que votou naquele prefeito em Santa Cruz por partidarismo e viu ele levantar a maior estátua católica do mundo, do planeta Terra. O que é que esse crente vai fazer agora? Se não se entristecer e se ajoelhar, se tiver consciência, e orar para que Deus faça alguma coisa. Irmãos, não é brincadeira não. Nós somos o povo a quem Deus escolheu para ser luz e sal nessa terra. Olha o que é que diz. Eles hão de cuidar de vós como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria. O façam está relacionado ao cuidado. Obedecei-lhes para que o façam com alegria. Quer dizer, para que cuidem com vocês, cuidem de vocês com alegria e não gemendo, porque isso não, olha o que é que diz a Bíblia, vos será útil. Qual a utilidade? O que é que uma ovelha vai gerar no coração do pastor, se o pastor para cuidar dela tiver que ser com gemido, com choro, com dor? Não vai ser nada útil, não é para o pastor, é para ela. Deus vai observar a conduta da ovelha. Leia comigo para que você entenda. Interpretação de texto. Entendimento de texto que a gente aprende na língua portuguesa. Obedecei os seus guias e submetei-vos a eles. Isso aqui, meu irmão, não tem nada a ver com o pastor ser superior a você. Tem a ver em você obedecer. Não é a voz do pastor, a palavra do pastor. É aquilo que o pastor te instrui pela Bíblia. E eu repito, se eu te der uma instrução fora da palavra, não siga. Não faça. Mas sabe por que eu tenho segurança de dizer isso? Já há 15 anos. Porque eu sei o que eu ensino. E o que a minha esposa ensina.
obedecei-os. Eles cuidam de vós como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Não trará utilidade nenhuma para o rebanho obedecer ao pastor, mas fazendo ele gemer. Eu quero que você me traga 10 problemas. Não é que eu desejo você ter 10 problemas, não. Eu quero que você me traga 10 problemas para mim te ajudar a resolver. Mas não me gere um problema, porque isso não será útil para você. Quem está entendendo isso? Você quer viver uma vida cristã? Você tem certeza? Você quer continuar com o seu nome escrito no livro da vida? Uma relação dos cristãos genuínos que ainda andam sobre a face da terra e daqueles que já chegaram lá, como o pastor Fábio. Pastor Fábio chegou lá e eu não sei o que aconteceu. Alguém disse, está aqui, Fábio Rosseto Nogueira. Pode entrar, pastor. Pode entrar, meu servo. Você quer continuar assim? Então a Bíblia traz uma exortação à vida cristã. A conduta em Cristo. Primeiro versículo. 4 palavras. Permaneça o amor fraternal. Permaneça se amando como irmão em Cristo.